boa noite, ou bom dia, boa tarde, boa madrugada, seja lá qual for a hora que você tenha se reservado para acompanhar, assistir esse culto do Evangelho da Noite que vai se realizar aonde você estiver, né? Preferivelmente na sua casa, mas pode ser na casa do vizinho, na casa da sua mãe, na casa da sua irmã. Então, como de costume, nós vamos ler uma página inicial para poder fazer a ambientação, a harmonização das nossas mentes e corações. E para isso precisarei de luz. Não é? Aqui. Eita luz! Essa página de abertura do culto do Evangelho da Noite de hoje é do livro Pão Nosso, tá? É a lição 69, cujo título é Hoje. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Isso é a carta de Paulo para os Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Amoroso, né? Uma passagem muito bonita. O conselho de exortação recíproca, diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemo-nos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que para aconselharem os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após a sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. E para esse gênero de testemunho diário que o convertido para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria
libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e sacrificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Graças a Deus. Não é? Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus. Graças às egrégoras do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa. Graças aos nossos guias e protetores espirituais, os nossos espíritos amigos e simpáticos, e a toda essa espiritualidade que comparece semanalmente para tornar possível o culto do Evangelho da Noite. Queremos agradecer a semana que recebemos desde o último culto, envoltos em muita luz, paz e amor. Agradecer toda essa semana de envolvimento, proteção e amparo e inspiração. Por tudo que fizemos, por toda a proteção. Obrigado, Senhor. Agora, aos teus pés, queremos pedir a presença dessa espiritualidade superior que vai nos visitar em nossos lares físicos e espirituais, em nossos templos, que são os nossos corpos, a fim de que possamos ter os nossos lares sanitizados, reharmonizados e reenergizados, da mesma forma os nossos corpos. Se conosco, Senhor, ao longo desses minutos. Reenergizando e nos reharmonizando. Dessa forma, queríamos pedir, Senhor, a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite, do dia de hoje, 24 de julho de 2025, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus, envolve a todos nós. Então hoje nós vamos fazer o culto do dia 24 de julho de 2025. E, dando prosseguimento ao estudo do Evangelho de Lucas, nós vamos estudar o capítulo 17, que já começamos há 2 cultos, né? Há 2 cultos atrás foi o versículo 1 e 2. Aí, na semana passada, a gente estudou o 3 e 4. E hoje a gente vai estudar o 5 e 6, que o Pastorino intitulou A Figueira Seca, que é uma passagem bastante conhecida dos evangelhos, né? Mas devo dizer que é bastante conhecida, mas difícil. É difícil assim, não está ali a mostra, não está, a mensagem não está acessível. E para você ver a importância, os 3
evangelistas sinóticos abordaram essa passagem, tá? Mateus, Marcos e Lucas. Marcos foi o que mais escreveu, usou 5 versículos. E Lucas foi o mais sintético, só 2. Como eu falei, o 5 e o 6. Então, no Lucas, ele narra essa passagem e os emissários disseram ao Senhor: aumenta a nossa fidelidade. Disse então o Senhor: se tendes fidelidade como um grão de mostarda, diríeis a este sicômoro, desarraiga-te e planta-te no mar, e ele vos teria obedecido. Sicômoro é uma árvore enorme, grande, muito assim, lenhosa, com um tronco grande, que atinge altitudes incríveis e, portanto, tem raízes que vão longe, né? Raízes grandes. Em Mateus está descrito assim, ó: e vendo os discípulos admiravam-se, dizendo: como secou repentinamente a figueira? Respondendo Jesus, disse-lhes: em verdade vos digo, se tiverdes fidelidade e não hesitardes, farei não só isto da figueira, mas se disserdes a esse monte: desarraiga-te e lança-te ao mar, far-se-á. E tudo quanto, tendo fidelidade, pedirdes na oração, e recebereis. E em Marcos: e passando de manhã, viram a figueira seca desde a raiz. E, recordando-se, Pedro disse-lhe: Rabi, olha a figueira que condenastes, secou. E, respondendo Jesus, disse-lhes: se tendes fidelidade a Deus, em verdade vos digo que quem quer que diga a esse monte: desarraigai-te e lança-te ao mar, e não hesitar em seu coração, mas confiar que se faz o que diz, assim será. Por isso digo-vos: tudo quanto ordenares, tudo quanto orardes e pedirdes, confiai que já recebestes, e ser-vos-á feito, ou dado. O que a gente tem aqui na tradução de Pastorino? Porque eu vou lembrar esses textos, de referência, os textos bíblicos, né? Eu acabei de ler a mesma passagem em Mateus, Marcos e Lucas, embora estejamos estudando com foco no Evangelho de Lucas, mas a gente usa quando é retratado nos outros evangelistas, a gente também usa o que eles narraram para ajudar a gente a poder decifrar a mensagem, né? O que o Cristo estava querendo passar. Então, nesse aqui, que é a figueira seca, ela é muito conhecida, mas ela é uma passagem bem difícil, né? Por quê?
porque não assim. A história é contada e aí você racionalmente você entende. Mas o que o Cristo estava querendo dizer com essa história que ele contou. E aí, dado o nosso conhecimento de Cristo e dado a gente imaginar a vibração dele, né, a evolução espiritual, nós fazemos algumas ponderações, né? Então, da tradução que eu estava falando, que o Pastorino, ele não usa texto de ninguém, de Evangelho Boa Nova, esses quatro evangelhos, ele fazia a tradução diretamente dos originais, né? Obviamente ele tinha a cópia, né? Ele não ficava abrindo pergaminho. E ele fazia essas versões, ele era muito estudioso de grego, de aramaico, né, de ídish. Então, essas línguas que foram usadas em latim, principalmente. E aí ele fez as traduções. Quando ele bota aí, nessa obra dele, a tradução do original é dele. Então, o que nos salta assim de cara é aqui, ó, vamos pegar em Lucas. E os emissários disseram ao Senhor: aumenta a nossa fidelidade. Então, na maioria dos evangelhos, está escrito: aumenta a nossa fé. E disse então o Senhor: se tendes fidelidade como um grão de mostarda, dirias a este sicômoro: desarraigai-te e planta-te no mar, e ele vos teria obedecido. A fé, né, é a palavra mais comum e você encontra em todas as traduções católicas, evangélicas. Então, quando a palavra que está lá é outra, ele banca, né? Então, a fidelidade é, na verdade, do que estamos tratando, né? Não parece. Então, começa a dificuldade por aí. Eu diria, essa passagem não é uma das mais fáceis, porque o que é narrado da figueira, chegou perto, que o Cristo não estava dormindo em Jerusalém. Ele ia lá para Betsaida. E aí ele foi e ele viu lá a figueira frondosa com as folhinhas verdes e se aproximou para pegar um figo, um fruto para comer, e não tinha frutos. E aí então ele fica indignado e amaldiçoa a figueira, né? Fala: você não vai mais dar fruto, você vai secar. E aí a primeira coisa que nos espanta, como se o Cristo tivesse ficado zangado, como se o Cristo estivesse rogando uma praga e amaldiçoando o pobre vegetal que estava ali na beira da estrada ou perto. Aí as pessoas já falam: mas isso não parece um espírito crístico, né? Amaldiçoando, e ainda por cima a maldição pega e a figueira seca, né? Morre. Aí a dificuldade é entender essa atitude do Cristo e depois o que ele quis dizer com isso. Para você ter uma ideia, essa passagem, porque ela é muito assim permeável, ela é muito estudada. É fácil você encontrar estudos
dela por aí. Desde pessoas que pertencem a linhas como é que é? Teológicas, até outras pessoas que estudam texto, estudam só a questão antropológica, ou etimológica, ou filológica do texto. Por quê? Por exemplo, alguns estudiosos dizem, mas nessa região aí tem esse tipo de figueira que não dá frutos. A pessoa está argumentando. Então, aí você fica, nossa, esse Cristo então, mas o Cristo não sabia disso, ele é lá daquela região, né? O outro falou, olha, essa figueira aí até dava fruto, mas não era essa época do ano. Então ele foi procurar injustamente. E o outro fala, mas ele não ia estar com vontade de comer figo a essa hora da manhã, que eles estavam indo para Jerusalém, porque ele dormiu lá em Betsaida e a dona de casa lá, a casa que abrigou ele, deve ter oferecido de jejum de manhã. Eu não vou falar café da manhã, porque nem tinha café lá, nem leite em abundância, não falar, o café com leite. Não, eles acordavam, comiam alguma coisa ou não. Comiam alguma coisa que sobrou do dia anterior, certamente aqueles pães ázimos, né? Os pãezinhos que a gente chama aqui pão árabe. E aquilo ali com uma língua de bode desidratada. Às vezes, quando tinha uma proteína, botava uma proteína, né? E comia aquilo ali com alguma fruta da época, né? O amido do pão árabe, com alguma outra coisa, mas às vezes também não tinha nada. Agora podia ter um chá, né? Tinha muitas ervas que faziam chá. E aí ele saiu. Então, alguns exegetas, estudiosos, falam, não, mas que coisa esquisita, ele nem deveria estar querendo comer fruto nenhum. E aí, assim, certo, todos acertaram. Quer seja a figueira da espécie que não dava fruto, quer seja uma figueira que dava fruto, mas aquilo não era a época do ano, e quer seja o Cristo estava com a pancinha cheia, supostamente, que tomou café lá antes de sair de casa, antes de sair de Betsaida para Jerusalém. Então, assim, piorou a nossa situação. Assim, gente, para que então ele inventou essa história? Ele tem tanta raiva de figueira assim, ele foi lá só para dar uma esculachada na figueira? Não. É que a dificuldade é que, geralmente, quando conta uma parábola, tem um foco, né, que está querendo ser mostrado. Nessa parábola tem dois que estão sobrepostos, né, que era uma chamada para os israelenses, os judeus, né, principalmente os ligados à sinagoga, que aparentavam coisas que não eram, aparentavam religiosamente, teologicamente, coisas que não eram. Ou seja, essa figueira que ele foi procurar estava linda, enorme, cheia de folha verde, frondosa e não tinha frutos. Então, o primeiro endereçamento dessa mensagem é que, olha, vocês aí que estão me seguindo, não adianta você ficar ostentando uma religião, ostentando virtude, se você não as tem. Então não adianta ser uma figueira frondosa que você olha de longe na estrada, tá lá o vegetal lindo,
Mas aí você chega perto, quer dizer, não tem fruto. Então, que religião é essa que tem templos, que tem roupas, que tem átrios para as mulheres, para os homens, para quem não é da religião, templos assim bem construídos, né? E que deu os frutos? Não tem frutos. Se endereçava mais a fariseu, né? Fariseu que ficava lá tomando conta de quantos passos você deu, se você fez a oferta, se deu quantas voltas em volta da igreja, da sinagoga, no caso. Mas eles mesmo com eles já não seguiam isso tudo, né? E fazia isso tudo, sim. E o que o homem melhorava com isso tudo? Entende? Religião para quê? Né? Claro que eu posso responder. Se você pegar lá da antiguidade, religião para dar uma acalmada nos deuses. Então a religião não tinha nada de melhoria do homem. Não, a religião era para domar os deuses. Não faz mal comigo não, que eu sou bonzinho. Vou oferecer em sacrifício um cordeiro. Aí vem a colheita, olha aqui, eu trouxe uns grãos para o senhor. Fica bonzinho, tá? Vou te dar um cordeiro, na próxima estação, manda muitos cordeirinhos para mim. Essa que é a mensagem. Então, assim, era uma religião para ver se domava os deuses. E o Cristo, ele está trazendo uma religião, né, que se volta para quem está praticando. A religião é para quem está praticando. Os deuses não precisam de religião. E aí o que o Cristo traz? Se você andar aqui nesse caminho, vai tudo ser direitinho para você. Eu não estou falando assim, coisas extremadas, né? Pode até acontecer. Um casarão, né? Muita comida. Você vai ficar bem. Você não vai passar necessidade. Você vai ter um lugar para dormir, um lugar confortável, você vai ter comida, vai ter o que beber. Aí nesse lugar, beber é um problemão, né? Porque os rios começavam a ficar... Todas as civilizações e as cidades se instalavam perto de rio, para poder ter a água. Ter a água, lavar roupa, né? Se limpar minimamente, né? Não sei, não eram muito adeptos de banho de corpo inteiro, mas tinham que se limpar. E aí os rios começavam, às vezes, a transmitir doença, né? Pela água. Então a água era um problemão. O bom mesmo era encontrar uma nascente, uma cachoeira, que aí você pegava antes dela ficar contaminada. E aí, a primeira petardo, o bom, eu acho até que essa coisa do Cristo veio para os judeus, porque as primeiras chamadas são dadas para o judeu, entendeu? Então, se fosse esse Deus, ele veio ali para os sumérios, lá para quem mora em Taiwan. Aí, assim, mas por que eu que vou receber as mensagens? Então, ele veio para os judeus, então as primeiras corrigendas eram para os judeus. E ele era judeu. Quem está trazendo a mensagem é o Cristo. Depois vai disseminar para todo mundo. A gente vai descobrir que é para todo mundo, né? E aí ele já começa ali falando do que ele conhece a vida inteira. Sinagoga, Velho Testamento, né? Vamos lembrar que o Cristo veio lá de Nazaré e lá todo mundo era parente do Cristo e tinha pessoas ligadas à sinagoga, parentes do Cristo, como aqueles primos que estão lá na plateia ouvindo Cristo fazer o estudo lá na sinagoga de Nazaré. Ele faz um primeiro estudo, aí no segundo
O povo queria milagre, porque já tinha ouvido que ele ia fazer milagre nas outras cidades. E aí, quando ele fala diretamente da real, ó, não vai rolar milagre, aí os primos já levam ele lá para jogar ele do penhasco. Tem essa passagem muito interessante. Mas é todo mundo lá, ó. Nazaré era um povoado, né? E ali casava, eu não digo primo de primeiro grau, mas de segundo, de terceiro, né? Todo mundo era parente de algum jeito. E aí o Cristo já manda dar uma enquadrada, mas é nesse povo dele. Ele mesmo, Maria e José, eram excelentes judeus, fizeram tudo o que era previsto. Cristo foi apresentado na sinagoga, no dia, né, que foi marcado e tudo mais. E aí, e aí tem essa mensagem que é direcionada a esses fariseus, a esses religiosos hipócritas. Mas tem uma mensagem que é você praticar uma religião que não reveste nada para o povo, não dá frutos. Mas tem uma outra mensagem também, que é a da fidelidade, né? Que o pastorino botou fidelidade no lugar de fé, que é a da sua fé. Então você, que aí é quando Cristo amaldiçoa a figueira e a figueira seca. E aí ele lembra, ó, mas isso daí está ao alcance de todos, vocês podem fazer agora. Ele não falou isso não, tô tirando a mensagem é essa, né? E isso vem aparecendo ao longo do Evangelho. Quando Cristo vem andando por cima da água para encontrar os apóstolos lá no barquinho, tem aquela bola de luz assim andando, eles nem conseguem detectar que é o Cristo, né? Então eles ficam apavorados, porque não tinha essa tradição, né, de contato com espiritualidade. Então quando vinha espírito, falava, eu vi um espírito, veio um espírito, era coisa ruim, que era coisa para pegar eles. Então eles pensaram, ficaram desesperados, foi um mico total, né? Uma gritaria, e ele vem andando, aí quando chegou mais próximo, e é o Cristo, né? E andando por cima d'água, aí o Pedro falou, também quero. Né? Coisa bem de criança, né? Aí o Pedro vai, aí o Cristo fala, vem. Aí o Pedro sai do barco e anda assim uns passos em cima d'água. Só que o Pedro mesmo, que ele falou, eu quero também, no impulso, né? Aí ele vai e é um problema de fé. Ele se questiona, né? Assim, mas como é que eu tô? Gente, como é que faz isso? Faz isso acreditando. Você tem que acreditar. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que era o menor grão da época lá daquela região, é um tipo de mostarda lá, tá? De lá. É uma árvore da família das mostardas. Você consegue fazer. A fé não é do Cristo. O Cristo já estava lá em cima d'água. Né? Quem tem que ter a fé somos nós. É isso que passa o tempo todo. E quando ele duvida, ele começa a afundar. E aí ele grita pelo Cristo, o Cristo estende a mão e aí o que o Cristo fala? Por que duvidaste? E quem é esse Pedro? E quem são esses apóstolos que acompanhavam ele, que viram ele amaldiçoar a figueira e a figueira secar? Né? Se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, né, dirias a esse sicômoro, desarraigai-te e planta-te no mar. Desarraigai-te, se desenraiza daí e vai lá para o mar. Isso é Lucas, tá?
Lá nas outras duas, a história, porque quem contou isso para Lucas disse que era um sincômoro, até tem mais a ver. Quem contou ali para o Marcos e para o Mateus, fala, se você tivesse, verdade vos digo, que quem quer que diga a esse monte, aí era uma montanha, desarragai-te e lança-te no mar, e não hesitar, isso em Marco, e não hesitar em seu coração, mas confiar no que se faz, que se faça, né, o que se diz, assim será. Então, quando a gente pedir, a gente já tem que ter uma predisposição interna de que ganhei. Agora, quando é que o homem tropeça? Porque ele acha que aquilo tem que se dar da forma que ele, tem que ser dado a ele da forma que ele imaginou quando pediu. Então na hora de pedir, pede, e depois na hora de receber, desapega. Você não sabe como vai se dar e nem quando. Aí entra o Kairos, que é o tempo de Deus. Graças a Deus. Vamos passar agora para nosso passe fluídico terápico. Vamos nos colocar de forma confortável, na cadeira, na cama. Não é muito indicado não que durma, mas pode ser que durma também. E aí, vocês vão receber o passe das camadas superiores da vida. Estão bem preparados para nos atender. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem, resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a toda essa espiritualidade, as egrégoras do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade, do nosso patrono, São Francisco de Assis,
aos nossos guias e protetores espirituais. Graças a Deus. Obrigado por mais esse culto realizado. Obrigado por mais essa semana que recebemos desde o último culto. Obrigado por termos sido convidados e termos podido efetivamente comparecer. Queremos mandar um quanto de luz para a transição planetária, um quanto de luz para esse planeta Terra, Gaia, que todos os líderes materiais sejam abundantemente envolvidos e inspirados, protegidos das influências negativas, das vibrações negativas, que possam ser divinamente inspirados, envolvidos e protegidos, que possam ser inspirados no que falam e no seu silêncio. Que possamos ainda, Senhor, enviar um quanto de luz para todos esses líderes espirituais, encarnados e desencarnados, que todos possam trabalhar de forma protegida, envoltos na luz e na paz do Senhor. Que nada de mal aconteça, que eles possam ser abundantemente amparados, protegidos e inspirados. Envolve ainda, Senhor, toda essa humanidade, encarnada e desencarnada, um quanto de luz para esses seres em evolução. Senhor Jesus, envolve-nos, protege-nos, conduz-nos, reharmoniza-nos, cura-nos, inspira-nos e efetivamente reforça as nossas boas qualidades e ajuda-nos a desenvolver aquelas outras nossas que estão em falha. Agora nós vamos fazer 30 segundos de silêncio, quando então colocaremos as nossas demandas, inclusive para pedir por terceiros, tá? E por nós mesmos nos nossos ambientes. Senhor, ao final de mais esse culto, queremos te pedir a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, do dia 24 de julho de 2025, encerrando, dizendo a nossa saudação, a nossa casa, paz e fraternidade, e a de Francisco, paz e bem, graças a Deus.